Boa noite, 20 horas e 45 minutos exatamente. E hoje o tema da live vai ser conexão mental e o amor. Para abrir a live, olha um trechinho do livro do seu Huber, esse daqui é o Dianética, o Poder da Mente sobre o Corpo. Ele fala o seguinte: não há dúvida de que o amor arruinou mais vidas do que a guerra. E deu mais felicidade que todos os sonhos do paraíso. Com certeza, você que está assistindo a live já deve ter tido a experiência de ter se encantado muito por alguém, ou ter se sentido muito feliz num breve período de tempo, ou num tempo maior, porque o amor despertou isso. Muitas pessoas já sentiram algo assim. E o tema de hoje vai ser esse: conexão mental e o amor. Eu sou a Luciana Santos. E eu sou a Diva Rosina. É o seguinte, vamos organizar a informação para que você possa desfrutar, compreender muito bem sobre o assunto, para que você tenha melhores resultados na vida compreendendo o amor. Tem gente que quando fala amor, quero mais saber não. Já acabou meu tempo de ilusão, ou tô desiludido, ou qualquer coisa assim. Mas é muito importante você entender o que acontece nesse assunto especificamente. Boa noite aí, gente. Quem tá entrando, quem tá chegando. Como eu sempre falo, boa madrugada, bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, porque tem gente que às vezes assiste a live depois, acaba assistindo um vídeo da live, né, depois. E é isso. Obrigada pela participação. Pra você que tá vendo, coloca aí de que cidade que você é, porque eu venho mencionando pessoas do Piauí, Minas Gerais, Espírito Santo, entre outras partes do Brasil, e realmente é uma honra, um prazer falar com você aí da onde você está. O propósito da gente é levar liberdade e consciência para as pessoas, fazer com que você conheça mais o mundo de Dianética e Scientology, independente de onde você esteja. E é muito bom saber que a gente está conseguindo fazer com que essa interação exista. Então tem gente que não entra agora, mas entra depois, seja quem for. Fala aí de onde você é, que lugar que você está. Muito, muito obrigada por você acompanhar a live, pelos feedbacks no WhatsApp, Instagram, Facebook. Realmente é muito bom estar com você, tá bom? Mas vamos lá ao assunto: conexão mental e o amor. Conexão. Se você pegar um dicionário aí da língua portuguesa, você vai ver que a conexão é uma ligação, certo? Então, conexão, uma ligação, beleza? Sobre a parte mental, tem a ver com a mente. Não estou falando do cérebro. Cérebro é uma massa nervosa que está aqui no interior do crânio. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da parte mental, que é o conjunto das imagens de tudo que você viveu. Então você tem aí um pacotinho das suas experiências. Na verdade, um pacote gigante, né? De todas as suas experiências. Uma galeria, né? Exato, uma galeria completa, com todas as percepções envolvidas. Você pode se lembrar de cores, você pode se lembrar de cheiro, de som, de tato, olfato, paladar, sua posição física, como que estava o ambiente. Você pode se lembrar de tudo, realmente de tudo. Então, todo esse pacote aí, toda essa galeria, como diz a Diva, da sua experiência, é a mente, certo? Só que tem a parte boa e tem a parte má. A parte boa, que nós chamamos de mente analítica, o nome já diz tudo. É a parte da mente que analisa, que resolve problemas, que decide, que pensa. Então, assim, se você souber alimentar a sua mente analítica com dados, ou seja, informações verdadeiras, informações funcionais, você vai ter respostas funcionais na sua vida. O resultado vai ser muito bom. Agora, se você tem uma mente analítica aí que está sendo mal alimentada, está dando a alimentação errada, é óbvio que o resultado não será dos melhores. Então, a parte da mente analítica é perfeita. Analisa, resolve problemas, lembra das coisas. A mente consciente, a mente master, muito boa. Mas depende muito do conteúdo que você adquire, que você absorve,
se é verdadeiro, se não é verdadeiro, se você está treinando, se você não está treinando. Então a mente analítica lida muito com isso. Mas se você souber lidar com ela, ela é perfeita, certo? A mente é ótima. Essa é a mente analítica. Agora, tem outro lado que é a mente reativa. É a mente que faz você reagir. Você já teve uma reação que você não queria ter? Sabe, você nem pensou. Quando você viu, você fez. De repente um grito com alguém. De repente um tapa no filho. Briga no trânsito. Ou até uma sensação ruim que você não consegue controlar. Então a mente ativa é exatamente essa coisa aí. Ela guarda um lixo que vem dos seus momentos de inconsciência, desde lá de muito longe, mas vamos falar aí da área pré-natal, por exemplo. Então, todas as suas dores de cirurgia, quedas, impactos, dor física e emocional pesada, tá tudo aí na mente ativa. Então, esse conteúdo da mente ativa, no futuro, se volta contra você. Então, quando você tem reações que você não consegue controlar, ou que você não entende, mas, eu não quero sentir. Tem um lado seu que fala, não, mas eu tenho que fazer assim, 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 você faz outra coisa totalmente diferente. Então, isso é a mente reativa. Agora, só dessa coisa de entender o que é a mente analítica, o que é a mente reativa, se você e seu parceiro compreende isso, já ajuda muito. Porque quando você percebe que a mente reativa está entrando na relação aí, você já pode, parar ela. Então, esse é o benefício de você compreender aí a mente humana. Mas enfim, só dei essa aulinha básica sobre a mente, porque muitas pessoas que estão assistindo a live não sabem essa parte, pra gente poder falar da segunda parte, da outra parte que é a mais importante, que é conexão mental e o amor. A conexão, como eu falei, é a ligação. E mental está relacionado à mente. Agora, como que isso acontece? Por que muitas vezes, não falo todas, mas muitas pessoas tiveram a experiência de no início ter aquela ligação forte com a pessoa, achar que é uma alma gêmea, mas depois vira o que, Diva? Vira uma série de problemas, né? Exatamente. É divórcio, é morte, é filho desestruturado, finanças abala, gera um monte de problema, tudo por causa da falha desse conhecimento da mente reativa que destrói o relacionamento. Então a pessoa falha em compreender a mente, falha em compreender o próprio amor, porque se você perceber o pré-requisito para amar alguém, não pré-requisito em si, mas não é só esse magnetismo todo que tem no início. Ai, nossa, é tudo pra mim. Passa semanas, passa meses, passa anos, passa um tempo. Não era bem isso. Então a pessoa acha que se enganou ou que foi enganada. Acha que errou e não sabe onde está o erro. Mas por quê? Porque não compreendia. Quando você compreende, você faz algo com certeza. Dá um exemplo à parte desse assunto. Um mecânico, por exemplo, que compreende o problema do carro. Onde está o problema do carro? Ele detecta a peça que tem que ser comprada e ele tem certeza. Por quê? Porque ele entende. Porque a observação dele, a experiência no assunto, faz com que ele possa falar algo com certeza. E aí ele vai e resolve o problema. Certo? Um bom mecânico, uma pessoa profissional no assunto. E o amor não é diferente. Se você tomou uma atitude errada, se você se sentiu enganado, foi porque você não soube observar. E você não soube observar porque faltou a informação correta. Você agiu com alguma informação, mas se tivesse certa, você talvez não estaria tão decepcionado ou decepcionada. Então essa é a importância de ter o conhecimento no assunto. Agora, quais são as consequências de não compreender o tema do amor? Especificamente, qual é o maior problema de você não compreender essa onda aí de conexão mental relacionada ao amor? Então essa é a parte que eu quero que a Diva fale, porque a Diva atende bastante gente também. Fala com pessoas que viveram N experiências, várias experiências. Então eu acho legal que essa parte você fale aí quais são as consequências, Diva, da pessoa não...
não saber, quais são os resultados no dia a dia? No dia a dia é assim, ó, a pessoa se encanta pela outra pessoa, só que conforme ela vai vivendo, vai entrando na mente reativa e ao invés daquele casal, que seria no início uma alma gêmea, acaba virando uma alma penada, porque ele começa a focar só no defeito. E aquele relacionamento maravilhoso é destruído. Tudo por quê? Porque a pessoa não sabe, porque ela se apaixona por uma ideia que ela tem na mente. Ela não vê a pessoa como ela é. Ela se encanta e depois... Uma imagem, um quadro de imagem aqui, nem tá vendo a pessoa. Vê o príncipe encantado e fica com aquela demência temporária, aquele amor que um vive sem o outro, é uma loucura. Só que depois que eles se casam... Aí o cavalo aparece. Aí é verdade. O que acontece? A pessoa parece assim, é uma mágica, desencantou. Aí começa, porque essa pessoa não presta, eu não devia ter casado. Só que parece que é uma coisa fácil daquele casal se separar. Eles ficam presos mentalmente, é uma dependência emocional. Eles brigam, falam que vai separar, aí separa e volta. Só que não é assim, porque tem um problema mental ligado aí. E é uma coisa, às vezes vai longe. Às vezes você vê um casal que fica 20, 30 anos desse jeito. Até que um dia separa. Só que depois que eles separam, eles olham para trás e falam, nossa, eu perdi minha vida, eu perdi... Mas por quê? A pessoa não consegue ver que aquele relacionamento não é amor. Aquilo lá é, como eu falei, uma demência temporária. É um falso amor. É uma ligação muito forte, só que é algo que não leva a nada. A gente vai falar sobre os 3 tipos. Mas assim, você já percebeu que algumas pessoas tiveram problemas financeiros por amores errados? Já, né? Aí o amigo já não pode falar não. Não pode falar não. As pensão que eu conte. Né? E a pessoa já. Mas realmente, tem gente que perde empresa por causa de amor. Tem gente que se torna ansiosa. Já viu pessoa que se envolve com um homem, normalmente, né? Não tô falando que todos os homens são assim, tá? Mas ouve mulher linda, se apaixona por um cara que ela conheceu na balada, mulherengo, e depois ela fica louca onde ele tá, com quem que ele tá. Ela é mais bonita que eu, ela é mais bonita que eu. Fica totalmente ansiosa, abalada, perdida. Por quê? Porque não compreende as partículas do amor. Não foi realmente ensinada sobre isso. Ela não buscou saber. A sociedade, de modo geral, o sistema não vai empurrar você para entender isso. Então a pessoa já começa ali mal, mas por quê? Por falta de informação. E aí ligou-se uma ansiedade na pessoa. Tem mulher ou homem que perde o sono. Tem gente que se sente enganada, abandonada, sozinho. E assim vai. Então são N fatores que conectam a mente de uma pessoa por causa de uma escolha errada, por causa de uma observação errada. Então você vê, a pessoa pode perder dinheiro, pode perder tempo? Pode. Pode ficar mais estressado, mais estressada? Pode. Tem gente que começa a brincar, chama aliança de algema. Ó, minha algema, e assim vai. E por quê? Porque essas piadinhas para descontrair. Porque na verdade alguém realmente se sentiu preso. Antes de casar, a pessoa era feliz. Tinha mais energia e vida, tinha mais alegria. E depois ela perde. Quando no início era aquela coisa, uau, minha alma gêmea, cara metade, tampa da minha panela. E no fim, não foi bem isso. Então, são grandes e graves consequências que você pode ter, que alguém pode ter por uma má escolha. E quando envolve filho, pior ainda. Porque isso pode gerar em um filho uma criança insegura, um lar que não tem paz. Uma esposa, um marido fica mais inseguro, começa a se sentir mal, para baixo, depressivo, depressiva. Então, essa live é direcionada para todos os homens e mulheres, sem tomar partido de se é homem, se é mulher. Não é uma guerra de sexo, não. Mas é para todas as pessoas que se envolvem num relacionamento e por não ter informação, geram mais problemas do que felicidade para elas mesmas. Tem gente que perde a vontade de viver. Eu já tive a experiência, eu já tive uma vizinha dos anos 90 lá, que sentiu que casou errado e depois ela começou a sentir que ela devia morrer, e tem uma hora que ela morreu mesmo. Entende? Desistiu da vida por causa de uma escolha errada. Se arrependeu até... E
muitas pessoas que realmente têm essa sensação de arrependimento, mas também não vai resolver. Então, se você compreende os 3 tipos de amor, a conexão mental envolvida nisso, é muito mais fácil para você analisar a sua situação, mudar a sua situação se você está com alguém, ou para você que quer ficar com alguém, começar de uma forma que não te traga grandes prejuízos futuros. Quem entra em algo para perder? Você entra em alguma coisa para perder, para se dar mal? Não, né? Então é bem frustrante quando isso acontece. Mas o bom é que algo pode ser feito a respeito. E é verdade, um relacionamento às vezes começa 2 amigos. Eles se dão bem e de repente se casam. Pode ser que se vivam bem, pode ser que no momento que entra a mente reativa eles viram 2 inimigos íntimos e começam a brigar. Eles eram bons como amigo, estava tudo bem. Mas como casal, daqui a pouco, aquilo vira um inferno. E às vezes uma pessoa casa com a outra, ela tem uma quantidade de aberração, por exemplo, tem algumas coisas na vida dela, alguma insegurança. Ela busca uma pessoa... Só para falar, aberração é um desvio do comportamento normal, correto, aquele que deveria ser. Então isso é uma aberração. Quando a mente reativa, que é aquela parte da mente que faz você fazer coisas que você não queria, ou dizer coisas que você não queria, quando ela entra, então você aberrou-se, ou seja, devia fazer de A a B ou fazer a melhor coisa, não, você aberra, dá tudo errado, ou alguma coisa ruim acontece. Então, ela era uma menina insegura e se achava feia, conhece um cara que é estranho, esquisito, os 2 se casam, mas se casaram pela insegurança. E depois de 10 anos, eles se separaram. Ela falou pra mim, nossa, eu perdi 10 anos da minha vida. Por que eu casei com aquele cara? Não tinha nada a ver comigo. Mas daí você fala, mas ela também não tem explicação. Ela só sabe que tinha uma atração por aquela pessoa. Tipo do magnetismo, ela puxa aquela situação para ela. E depois acaba, fica assim, nossa, e eu perdi minha vida, eu não fiz a escolha certa, eu não nasci para ser feliz, eu errei. Tudo bem, mas se ela não melhorar mentalmente, para ela fazer uma escolha certa, o que ela vai fazer? A insegurança dela não vai passar porque ela se separou, vai continuar. Aí arruma uma outra pessoa com problemas parecidos e começa tudo de novo. Existem pessoas que casam 5, 6 vezes, achando que fez uma escolha diferente. Porque no começo parece que é diferente. Só que depois, a aberração, que é um desvio do comportamento racional, a pessoa vai escolher exatamente a mesma pessoa com o mesmo tipo de problema. Ao invés da pessoa se tratar, cuidar da mente dela, para que esse comportamento não seja algo que puxa e escolher a pessoa certa do jeito que ela acha que é correto, ela vai exatamente no problema. E a vida daquela pessoa vira um inferno, perde tempo, há muita decepção. Tem pessoas que ficam deprimidas, não quer mais casar, quando na realidade foi uma falha de observação, falta de conhecimento, que deveria ter para se relacionar, precisa ter esse conhecimento, é fundamental. Exatamente. A Diva mencionou a palavra magnetismo anteriormente. É legal você saber por que esse magnetismo entra na cena aí de muitos relacionamentos e depois ele simplesmente acaba. Mas só para dar uma recapitulada muito rápida. Primeiro, boa noite para você que está aí assistindo. Não importa a hora que você está assistindo, tem gente que está assistindo agora, mas a gente vai ver depois. Então, muito obrigada pela sua participação. Fala aí de onde você é, que cidade tu tá, é importante saber, muito importante, porque eu ando mencionando pessoas e cidades na live, agradecendo a participação, porque eu tô sem o celular na mão, né? Mas eu quero agradecer você aí, porque você entra e fala, Joana, Pedro, entendeu? Então, de onde você é? Fala aí qual cidade que você tá. O que a gente quer com essas lives é que você conheça o mundo de Dianética e Scientology, assim, por meio da fonte. A gente sempre mostra, livro, a gente está falando baseado nos materiais do fundador L. Ron Hubbard. Muito importante te falar isso, porque qualquer pessoa pode começar a falar na live o que quiser, misturar um monte de assunto, né? E o ideal é, como nós estamos aqui na Dianética, a gente tem um material científico e funciona.
Então, sem misturebas, a gente apresenta exatamente as informações da fonte, tá bom? Com exemplos reais vividos. Então, é muito importante que você saiba quem que você está acompanhando aí relacionado a Genetic Scientology, se essas pessoas são corretas no que se refere à ligação com o material aqui do Hubbard, porque não tem outra coisa. E basicamente é isso. Como a internet é um mundo muito vasto e tem gente em tudo quanto é lugar, então verifica se a pessoa quando fala de Genetic Scientology, ela pode mencionar a referência, a fonte, tá bom? Então vamos proteger aí as informações para não misturar coisas. Mas enfim, recapitulando, a live de hoje é sobre conexão mental e o amor. A gente falou rapidinho de mente reativa, que é a mente que faz você fazer coisas que você não queria, mente analítica, que conexão tem a ver com ligação, mental tem a ver com a mente, como isso se relaciona com o amor. Então, os malefícios de você não compreender essa área do amor é que você pode perder dinheiro? Pode. Muito! Tem homem que casa, tem pessoa que casa, né? E acaba que depois ela perde tudo, porque escolheu errado. E os dois começaram a gastar compulsivamente, porque não viram a capacidade de ambos administrar dinheiro, por exemplo. Envolve, amor vai envolver depois casamento, relacionamento vai envolver dinheiro? Vai. Se não compreender o assunto, pode gerar uma insegurança? Pode. Quantas pessoas eu já ouvi, principalmente mulher que eu ouvi mais, que foram maltratadas aprendendo a dirigir com seus esposos? Não é assim! Você vai no teu carro! Então tem mulher que fica insegura. Então é um exemplo. Quantos homens perderam a sua vontade de viver, de ser mais feliz? Até perderam a alegria. Eu tive amigos que na adolescência era de um jeito, casou, ficou mais gordinho, mais fofinho, e aí tá com a cara assim, tipo, de triste. Entende? O que aconteceu? A culpa é do casamento? Na verdade, não tem a culpa é de quem mais. Por que você não obteve informação? Tudo que você vai fazer nessa vida, se quiser ter o melhor resultado, saiba como as coisas funcionam. Estamos na era de uma tecnologia avançada, equipamentos eletrônicos, carros, lugares altamente avançados. E por que, quando se refere à tecnologia humana, as pessoas evitam saber? Então, o amor é um assunto que você tem que saber, é necessário, porque se não compreender, são filhos infelizes, que no futuro são profissionais, são pessoas infelizes, saúde debilitada. Quantas pessoas ficaram doentes depois de relacionamentos tóxicos? Então, há grandes e graves consequências. Então, não é um assunto de menor importância. Por isso que essa coisa de conexão mental e o amor é muito importante que você compreenda. Agora, falando em amor, quais são os 3 tipos dele? Que o seu Hubbard menciona no livro O Poder da Mente sobre o Corpo. Primeiro tipo de amor, anota aí. Afinidade. Afinidade é o grau de gostar. É a capacidade de ocupar o mesmo espaço. Então, se você tolera estar no mesmo espaço que alguém, já tem uma afinidade. É a ideia de distância. Quer perto? Afinidade. Quer longe? Afinidade menor. Certo? Então, quanto maior a afinidade, mais perto. Quanto menor a afinidade, mais longe. Tem casais que só se dão bem longe. Ou seja, a afinidade está abalada aí. Mas afinidade é um tipo de amor. Outro tipo de amor é o magnetismo. Bom, falando da parte da física, em questão da física mesmo, quando um metal tem a capacidade de atrair outro metal, isso é um magnetismo, certo? Agora, uma das definições também de magnetismo que tem no dicionário Geraldo Matos, da FTB, da língua portuguesa, dicionário Júnior, eu acho que é a definição número 4, diz aí que o magnetismo também é quando você consegue despertar a simpatia em outra pessoa. A pessoa fica contente, alegre, sabe? Sabe quando você canta e fica feliz por causa de um amor, e se arruma, e passa perfume, se motiva a ficar mais bonito, mais bonita. Então aí ligou-se o magnetismo. E aí também tem um terceiro tipo de amor, que é a parceria de mentes reativas. É a mente reativa dela com a mente reativa dele, com a mente reativa dos dois aí se conectando. Então,
A pessoa A tem aí informações, conteúdos de dor. A Diva mencionou a história aí de uma pessoa que se sentia feia, bem no início da live. E aí ficou com um cara que também se sentia assim. No início eles não se gostavam. Ficaram juntos por mente ativa. Percebem a insegurança? Ela achando, ninguém vai me querer. Ele achando, ninguém vai me querer. Une-se pessoas aí só por mente ativa. Entende? Então esse é o terceiro tipo de amor. Você pode encontrar muitos deste tipo, né, Diva? É verdade. Eu conheço uma pessoa que ela achava assim, não, eu só vou casar com um cara que me ama. Tá. Aí encontrou um cara, ela não gostou no começo, só que ele começou a chorar atrás dela, que gostava dela. Quando ela viu ele chorando, ela se apaixonou por ele. Falou, não, o homem que chora, ama, e o homem que chora, respeita, e ele é um homem de sério, e casou com ele. Ficou 35 anos casado. Depois de 35 anos, o que ela percebeu? Que não existia amor, não existia nada. Existia sim. Ela se sentia feia, e ele chorava porque queria ela, e casaram. Aí tiveram filhos. Depois de 35 anos se separaram. Aí ela falou, nossa, eu perdi tanto tempo da minha vida e não percebi. Ele não era o homem da minha vida. Mas vai fazer o quê? Passaram-se tantos anos e ela via que tinha alguma coisa errada. Porque não existia nada no relacionamento. Parecia dois irmãos que brigavam e dormiam juntos. E não tinha nada a ver. Então é muito engraçado as pessoas se ligarem por puramente reativa. É um ponto fraco de um que se junta com o outro. Forma-se uma família totalmente desestruturada, porque o modelo de pai e mãe não é o correto, porque não existe um verdadeiro casal ali, existiam duas pessoas que viviam juntas. Então, olha, é muito triste você passar uma vida e descobrir que você casou por mente reativa, porque não existe nada ali, existe sim só um problema para ser resolvido. Sim, eu já vi caso de pessoa. O cara tava na ruína, ou seja, tava no pior dele, na mente reativa total. Aí vem a mulher heroína, isso é uma coisa que aconteceu mesmo. E aí ela se sentia insegura porque tinha uma idade um pouco avançada, não tinha ninguém, então a sociedade cobrando, quando vai casar, quando você quer, vai ficar pra titia, essas coisas, que a pessoa acaba se incomodando. Aí beleza, encontrou um cara ali e casou, tirou ele da ruína. Só que ela, em todo a insegurança física dela, o que ela sentia exatamente, não sei, mas no sentido de ficar pra titia, da cobrança social, ela se sentia mal. Ficou com esse cara que tava no pior dele, ou seja, a mente ativa por um lado aqui, a mente ativa por um lado aqui. Fazem uma sociedade X, aí tá, ela ajudou, ele melhorou, bye bye amiga, tchau. Aí lá vai essa mulher despencar, aí fica com raiva, ataca o cara e vira aquela guerra e uma criança no meio, certo? Então você vê aí a parceria de mente ativa que você não afeta só o casal aqui, ainda envolve os filhos, tem outro fator também. Mas foi uma parceria de mente ativa para te dar um exemplo de mente ativa. Agora, essa coisa do magnetismo, que é o que muitas pessoas põem atenção, qual é a base, a essência do magnetismo? Bom, um metal não atrai, tem poder, não são todos metais, mas não tem metal que atrai outros metais? Então, isso acontece com algumas pessoas que até acham, nossa, uma gêmea. A pessoa começa a se identificar. Nossa, você gosta de azul? Eu também! Você gosta de cabelo grande? Nossa, minha... E tudo lindo. E é tudo parecido. E aquela coisa do paraíso, sabe? Um monte de coisa que se identifica, realidades semelhantes. Você gosta de rock? Eu também gosto. Você passava lá? Eu também passava. É coisa linda. Agora, qual é a essência desse magnetismo todo? Por que que ele, muitas vezes, está em determinado ponto do relacionamento e depois isso se perde, some, igual fumaça. Depois você só, nem o cheiro sente mais. Mas, enfim, quando você vê a definição de magnetismo que eu falei no início, que tem a ver com você sentir a simpatia de alguém, sentir simpatia por alguém, agrado, essas palavras vão estar todas conectadas.
é ter a simpatia por alguém, sentir agrado por alguém, que vai levar a alegria, que vai levar a contentamento, que vai levar a contente. Que no fim, uma pessoa quando está contente é porque ela conseguiu o que ela queria. Olha uma coisa que todas as pessoas, todas, em maior ou menor grau, gostam. Atenção. Tá aí a essência do magnetismo. Você tava ali, ninguém te viu, de repente alguém te viu. Alguém me viu. E aí começa, a atenção entrou, certo? Aí tem a atenção. O ponto é, o metal, fazendo uma analogia, tem todo esse metal que atrai, ele tem a parte bonita, vamos falar do metal aí, e tem a parte enferrujada, porque a mente reativa é a parte enferrujada. Então a parte bonita atrai. Só que o outro lado do metal enferrujado você não está vendo. Então você só está vendo a parte aí da atenção. Imagina, você tá solteiro, tá solteira, indo pro caminho de casa e de repente alguém te dá uma atenção diferenciada. Nossa, oi, você trabalha com o quê? Uma atenção que você vê que não tem nada a ver necessariamente com o corpo. Algumas pessoas atraem atenção pelo corpo, outras pela ideia e outras pelo que for. Mas o magnetismo começa justamente aí nessa atenção. E aí o que acontece? Atenção pra lá, atenção pra cá. Mas só que no dia a dia, se a pessoa casa, isso vai se perdendo. Por quê? Porque a própria mente ativa entra na cena, e a mente ativa quando entra na cena, o que ela causa? Ela causa uma inconsciência. Você já nem percebe mais a pessoa, você está preocupada com a conta, você está preocupada com o cachorro, com a criança, com isso, com aquilo. Então você deixa de alimentar o cerne aí do magnetismo, que tem a ver com a atenção. Isso quando a mente ativa não puxa você, e você já nem dá mais atenção para a pessoa, você dá atenção total para a mente ativa. Um copo na pia já é motivo de grito. Uma porta que esqueceu de fechar já é motivo de briga. Uma conta que não pagou no dia já é motivo de xingar a pessoa. Então você vê que a atenção vai se dissipando. O magnetismo ele tem muito, totalmente a ver com a atenção. Na verdade, não só no amor, mas em outras questões. Se você quiser vender um produto, você tem que chamar atenção para o seu produto. Ó, isso aqui, ó, blá, você tem que falar. Se você não falar e você esconder, ninguém vai saber. Então você vai ter que dar atenção para o seu produto, entender seu produto, mostrar seu produto. Então a atenção ela está em todas as coisas. Se você quiser um móvel bem limpo e você dá atenção para fazer o que você está fazendo, é totalmente diferente de você fazer de qualquer jeito. A atenção é o cerne, é a essência. Para tudo é necessário na vida. Para comunicar, você precisa da atenção. Para cuidar do seu filho, o que uma criança quer de você quando você chega cansado em casa? Atenção. Então o mundo, principalmente hoje em dia, onde as pessoas estão cada vez mais isoladas, egoístas, não falo todas, mas existe muito essa coisa do meu pirão primeiro. Então como a atenção está escassa, ela vai se perdendo. E não é só no amor, em várias áreas, mas especificamente no amor, o magnetismo ele começa com essa atenção. Ele começa com um cara falando, um exemplo, nossa, sua sobrancelha, que linda. Ele viu que eu fiz a sobrancelha, meu marido não viu. Vixe, perigo isso aí. Então são vários fatores relacionados à atenção. De repente o cara trabalha, leva comida para casa, faz tudo para manter a família e chega, a esposa reclama de como foi o dia. E reclama de que tá com dor, e qualquer coisa que reclame, para dar um exemplo. E aí, ele cansado. E um dia, uma mulher, uma pessoa mais esperta disse, nossa, como você é dedicado. E a pessoa já, alguém viu que eu faço o meu esforço. E já, aí começa. E é assim que começam as coisas. Então, sabendo disso, por isso que é muito importante você aprender a dar atenção para sua mente. Dar atenção para você. Não que você não deva se envolver com alguém. Está livre, desimpedido, não, que quer se envolver, não tem problema. Mas se prepara para a manutenção disso. Se prepara para trazer esse magnetismo à tona. Certo? Não tem como ficar 24 horas com atenção em alguém, porque a vida tem outras áreas além do relacionamento propriamente dito. Mas o cerne aí do magnetismo, você pode observar, é a atenção. E foi estudando detalhadamente os 3 tipos de amor
que a gente percebeu isso no livro Dianética, O Poder da Mente sobre o Corpo. Mas antes de continuar, deixa eu ver se a Diva quer falar. Eu gostaria de falar que sobre essa atenção, é muito perigoso a pessoa não ser bem resolvida. Existem pessoas que observam o outro e vê exatamente onde a pessoa está precisando de atenção. E a pessoa dá atenção exatamente naquilo e a pessoa se encanta. Só que esse tipo de pessoa, ela encanta o outro com a sua atenção, mas não é uma atenção verdadeira. É só para atrair. Então é muito perigoso você não saber quem você é, saber o que você quer na vida, porque senão qualquer pessoa, como fala, te leva no bico. Quando você vê, você se apaixona por um cara, daqui a pouco você está apaixonada por outro, daqui a pouco você se apaixona por outro, por quê? Você não tem noção de que a atenção não é só dar uma atenção, tem que ter, além disso, tem que ter sentido aquilo. Eu que tenho que saber se aquilo que aquela pessoa está falando é verdade ou não. Mas tem pessoas que não têm noção e por dependência emocional aceita qualquer elogio, né? Exatamente. E aí a emoção está ligada ao quê? Ao pensamento, ao mental. Então a conexão mental, a liga, começa muitas vezes aí, nessa parte do magnetismo, por exemplo. Como eu mencionei, não sei se você chegou depois, sobre os 3 tipos de amor: afinidade, magnetismo e a parceria de mentes reativas. Então a parceria de mente reativa é aquela coisa, um inseguro casa com um inseguro para gerar segurança e ninguém fica seguro, né? E aí o que acontece? Às vezes a pessoa nessa parceria de mente reativa, e como a Diva mencionou, eu já vi acontecer, a pessoa sabe que não gosta. Teve gente que já, nossa, primeira vez que eu olhei, não gostei. Aí acabei ficando, mas não era o que eu queria. Mas ela sabe que não gostava. Mas por que essa coisa de estar junto? Por que não conseguir separar? Porque a mente ativa entrou e a mente ativa tem aí uma coisa de fica com ele, que ele é sobrevivência. Fica com ela, que ela é sobrevivência. Então você não consegue desconectar, porque você vê a pessoa como sobrevivência. Não que você gosta da pessoa, mas é a mente ativa aí te falando isso, devido às suas más experiências do passado. Aí tem essa questão do magnetismo, que está ligada a contentamento, que está ligada a contente, que está ligada a alegria. E aí tem a ver com essa coisa, o contente que a pessoa conseguiu, o que quer, e o que a pessoa quer? Atenção. Então a pessoa tem alguém que deu atenção, aí ela dá atenção para essa pessoa e aí começa aquela coisa gostosa, maravilhosa de sentir, que faz você mudar a sua aparência e cantar para os 4 cantos do mundo, para dar um exemplo. E passa um tempo, né? O dia a dia mata isso. Por quê? Porque a vida não tem só isso. Você tem que trabalhar, você tem que cuidar de filho, se não tem filho, você tem N coisas para fazer. Então, é muito importante que a pessoa saiba manter. E muitas vezes, como a Diva mencionou antes, a pessoa se apaixona por um quadro de imagem. Ela criou uma cena de alguém. Então, ela imaginou. Ela não está olhando diretamente a pessoa, está olhando uma imagem sobre a pessoa que ela criou. E aí, depois que tá junto, nossa, que decepção. Às vezes acha que o outro que enganou. Então, toma muito cuidado com essa coisa aí de magnetismo. Aí tem a parte primeira aí, que é a afinidade, né? Que é realmente o grau de agrado, o grau de amor envolvido. Mas é mais essa questão de ideia de distância, que é perto, mais afinidade, que é longe, menos afinidade. E tem gente que a pessoa vai desenvolvendo aí uma afinidade natural. O ponto é que não pense que é isolado. Exemplo, então o meu tipo de amor é só afinidade. Não. Pode ser que entrou em um magnetismo, teve uma afinidade, mas entrou a mente ativa também. Normalmente a mente ativa tende a entrar depois que o relacionamento se firma, depois que as contas chegam, depois que os filhos chegam, depois que o dinheiro acaba. Então a mente ativa começa a entrar. Responsabilidade. Exato, a responsabilidade. Então o cara era super feliz quando a pessoa conheceu. Era super feliz. Não sei o que, não tinha filho, não tinha responsabilidade, olha que legal. Casou, primeiro boleto, começa o estresse. Entendeu? Então separadas por um boleto, pra dar um exemplo. Então, tem várias formas aí da mente ativa conectar. Então não pense que é uma coisa isolada, que só vai ser, então eu comecei por mente ativa. Tem gente que começa especificamente por parceria de mente ativa.
Tem gente que tem afinidade. E aí vai mudando e vai acontecendo as coisas, mente ativa e assim vai, tá? Então pode ser que você já viveu os 3. Pode ser que só viveu 2 deles. E pode ser que você só viveu o de mente reativa. É engraçado, as pessoas vão vivendo a mente reativa e nem percebem, de repente fica, a gente não tem mais química. Não é que não tem mais química, é algo que era mentalmente doente e quando acaba tudo. Daí você vai e troca de parceiro. Pega uma outra pessoa, é outra mente reativa. Então, trocar de parceiro não resolve. O que resolve mesmo é você melhorar, saber como resolver esse problema e fazer a escolha certa. Porque depois que você sai de um relacionamento desse, você tem noção do que você quer, do que é importante para um relacionamento, quais são os valores que tem que ter. Só que, por não saber fazer a escolha certa, vai exatamente no que é errado e faz a mesma escolha. Então isso se torna um padrão familiar, de pai para filho, de filho, pai para neto e vai indo. Daí você fala, nossa, mas naquela família todo mundo casa com bêbado, naquela outra família todo mundo casa com vagabundo. Mas não é, como é um padrão que vai se repetindo, isso é automático. Só que assim, alguém tem que dar um jeito nessa situação para aprender a ter uma família com princípios, saber ser um marido e uma mulher, saber construir uma família e deixar filhos sãos, onde eles podem ter uma vida, criar para o mundo, não criar filhos que às vezes ficam dependentes dos pais pela própria aberração familiar. Então fica aqueles filhos que nem casa, fica junto lá. Eu também não quero casar. E é isso aí. Então, captou a mensagem? Então veja bem, essa do magnetismo eu frisei bastante porque tem muita gente que caiu nela. E não é que caiu como uma armadilha, mas por falta de informação a pessoa acaba causando problemas para si mesma. Então como a essência do magnetismo está conectado, totalmente ligado à atenção, qual é a mensagem dessa live, da gente nessa live para você? Se dê atenção. Muitas pessoas têm grande dificuldade de se cuidar. E quando falo se cuidar, eu só penso em viajar, mas você precisa cuidar da sua mente. Você precisa cuidar de você. Você precisa cuidar do seu futuro. Então cuida de você, não como um ato egoísta, agora só eu que importo, o resto não. Não. Inclua as outras áreas da vida, mas não se exclua. Todas as soluções para serem melhores têm que te incluir. Então a mensagem é essa: compreenda a mente humana. Livro recomendado, porque é fininho, mais tranquilo, para você compreender a mente. Evolução de uma ciência, certo? É uma aula básica da mente humana, porque pessoas vão se unir. União vai ter as mentes, então compreenda aí a mente, porque gostando disso ou não, você está com ela 24 horas por dia, 7 dias por semana, de 28 a 31 dias por mês e 12 meses por ano, e assim vai, certo? Então a mente está com você todo o tempo. Então tem uma aula básica da mente aí, através do livro Evolução de uma Ciência. É um livro recomendado e tranquilo. Agora, você que tem o livro, ou que não tem o livro e quer vir aqui, agenda um programa de alinhamento personalizado, tá? Agenda um horário, vem aqui, não vamos fazer isso online, não dá, porque a gente tem que mostrar algumas coisas, dependendo do vídeo. Como é personalizado, então a gente precisa saber exatamente um pouco de você, para que você possa se alinhar, ok? Então é um programa de alinhamento personalizado. Veja no horário e fala com a gente. WhatsApp 11 20 94 42 14. Então, tanto WhatsApp, telefone fixo, você pode falar com a gente. O nosso site é o www.dianeticadobrasil.com.br/bio, se você quiser encontrar a gente no Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, ou seja, nas redes sociais, certo? E é isso. Lembra que a live é toda terça, 20h45. E há também a série limitada sobre o que é Scientology. Então lá tem perguntas e respostas rápidas sobre o assunto toda sexta, 13h15. Então assistam também toda sexta-feira aí a série do que é Scientology, tá?
O nosso Telegram tem vídeos especiais que só tem no Telegram. Então, entra lá no Telegram da Genetic Scientology ou no telefone do Telegram, se falar oi pra mim no 11 980 47 08 46, eu te adiciono no Telegram, te mando o convitinho lá pra você adicionar, tá bom? Porque lá tem os vídeos que só tem lá, beleza? Muito obrigado pela sua participação, cuida de você, porque você estará com você em todos os momentos. Até a próxima live.